nacionais e nós teremos muitas novidades boas aí para pôr em prática nessa campanha. Mas eu gostaria de ler agora com você o verso 19 de João. João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Todos estão comigo? Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Repita: vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia. Nos dê, Senhor, a percepção das coisas do Senhor. Nos dê o discernimento sobre as nossas vidas. Nos dê o entendimento da Tua palavra. E ao notarmos o que o Senhor almeja, que o nosso coração se renda, meu Pai. Que a Tua palavra viva, que é a verdade, seja, Senhor, sobre cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o texto da palavra, ele destaca algo muito forte ao nosso coração no contato de Jesus com a mulher samaritana. Nós estamos sob a ótica de João, observando o que João viu e registrou na Escritura Sagrada. A Escritura revela a revelação, mostra a revelação do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós estamos contemplando a glória, a graça que está na revelação dele. E aqui, a mulher samaritana, uma pessoa que precisava muito da experiência, teve pessoalmente o contato com o Messias, com o Criador, com o Senhor, e ele revela a ela profundidade sobre a vontade de Deus. Eu quero deixar claro aqui em nome de Jesus que não há limite para o que Deus deseja ministrar até hoje sobre os corações. Nós podemos taxar, podemos observar e, é claro, de forma equivocada nos posicionarmos sobre as pessoas. Mas Deus é certeiro na escolha e na revelação. Não há absolutamente nada que Ele faça que seja tortuoso. Aquele ditado que diz que Deus escreve certo em linhas tortas, isso não tem absolutamente fundamento algum. Nós é que temos linhas tortas e falas tortas para proferir, mas o nosso Deus é santo, justo e verdadeiro em todas as suas ações. E Ele se revela a essa mulher com intensidade. Eu gostaria que você tivesse essa experiência, e a minha oração é que Deus se revele a você com essa intensidade. A palavra de Deus diz que Jesus confronta esta mulher quanto à adoração. Veja, uma pessoa sendo evangelizada, na verdade, Jesus, no evangelismo dessa mulher, ele foi no profundo da sua existência quanto à sua fé. Claro, nós não poderemos relatar as coisas que abordamos hoje pela manhã, pois nós buscamos ir um pouco mais a fundo sobre a origem dos samaritanos e como se formou a divisão que havia entre judeus e samaritanos. São muitas situações, todas elas motivo pecaminoso na conduta dos samaritanos, em vários episódios, na sua origem, na conduta dos seus antepassados. Em todas elas, a dureza de coração estava presente. E absolutamente, irmãos,
eles não compreendiam o Senhor. Hoje pela manhã nós falamos sobre qual era a Bíblia que eles tinham. Eu quero aqui observar somente alguns detalhes para podermos prosseguir na mensagem de hoje à noite, aonde a base de fé dos samaritanos era equivocada, porque eles haviam construído um templo. Para eles, ainda que na época de Jesus esse templo já tinha sido destruído há pelo menos quase 500 anos, mas eles haviam no passado construído um templo porque não foram aceitos na reconstrução do templo junto a Neemias e Esdras. Você conhece os textos, leia depois a reconstrução após o cativeiro babilônico. Você sabe que há duas separações no povo de Israel. O povo de Israel se separou em duas partes, Israel, Judá, e junto com Judá estava também a tribo de Levi, cuidando do templo em Jerusalém. Isso está na Escritura, relatando os dois episódios. Israel fora destruída pelos assírios, porque eles levantaram tão grande afronta contra Deus, levantando deuses e, vez após vez, exaltando outros deuses, afrontando o Senhor, o único Deus. E veio então os assírios e os esmagou. Eles não foram aniquilados totalmente, certamente foram espalhados pela terra os que sobraram, e há relato disso, é claro, sempre resta um remanescente, mas como organização ela se encerrou. Até hoje nós temos isso acontecendo quando alguém teima em afrontar o Senhor. Meu irmão, só há um caminho. Você sempre deve dizer amém para Deus, antes mesmo dele falar. Eu quero aqui narrar para você algo que eu já aplico na minha vida. Pegue a sua Bíblia aí, meu irmão, em nome de Jesus. Antes de ler a Bíblia, eu já digo amém para Deus. Antes de ler a palavra, eu já disse assim seja. Se Ele me disser algo que doerá, que será grandemente forte para a minha vida, que vai ter que mudar a minha estrutura, eu já disse amém. Por quê? Porque a vontade de Deus pode doer agora, mas num futuro breve, esta vontade será algo de grande alegria para todos nós. E é claro, meus irmãos, nós estamos falando da estrutura do homem que tem que sair para que a estrutura de Deus entre. Não há espaço para os dois. Não há espaço. Você não pode permanecer onde Deus está. Eu quero aqui fazer a lembrança de quando o templo foi consagrado. Deus encheu o templo de Salomão com a fumaça e ninguém podia ficar de pé naquele lugar. Deus estava dizendo: esse ambiente é meu, eu recebo esse ambiente. E assim Deus realizou no Novo Testamento. O ambiente de Deus é o seu coração. E, portanto, não lute contra Deus, se submeta ao Senhor dos Senhores, absolutamente. Eu quero dizer aqui hoje à noite que Deus está à procura de pessoas que se submetam para que Ele ordene sobre essa geração. O Senhor Deus tem uma estrutura para colocar, mas você não pode querer a sua estrutura. Eu quero dizer para você que você não sabe absolutamente de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Diga amém. Diga: eu recebo na minha vida. Então, observe, o Senhor Jesus quebra a estrutura da vida dessa mulher. Ela acreditava no que recebeu. Os samaritanos, eles tinham uma estrutura de fé firmada no Pentateuco. É chamado Pentateuco Samaritano. Se você quiser mais informações sobre isso, joga lá na internet. Pentateuco Samaritano. Você vai ter muito material sobre isso, mas em resumo, eles não acreditavam em nada mais além dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quero relembrar a você que é um risco nós escolhermos partes da Bíblia. Até hoje, se você escolheu partes da Bíblia, você está em rota de colisão com o Senhor. Porque Deus gerou a preço caro a Escritura Sagrada. E o próprio Jesus, sabendo disso, declarou:
na tentação no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levante aí a sua Bíblia e diga: eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Eu recebo, diga mais forte: eu recebo a palavra de Deus aí na minha vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que essa fala aí agora já começou a rachar o coração duro que tem aí dentro. O que nós queremos ver é o que nós devemos declarar. Eu quero o meu coração quebrado e quebrantado diante de Deus. E eu estou dizendo isso, meu irmão, me identificando com você, porque diariamente eu sou assediado por mim mesmo a sair do trilho, porque dentro de mim ainda tem uma estrutura chamada carne, que se não for crucificada naquela cruz, liderará, e isso não pode acontecer, porque da carne só tem morte. E o Espírito do Senhor é o que deve estar em voga genuinamente. Então, essa mulher ouve de Jesus, no verso 22, vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. E aí, por que, quando alguém lê sem estudar, pode até achar que Jesus está sendo bastante arrogante, né? Não, claro que não, pastor, é Jesus falando. Olha só, irmãos, vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. E por que Jesus disse isso? Porque eles só liam e recebiam em suas vidas o Pentateuco. Detalhe, não era o mesmo Pentateuco da Torá que estava na mão do povo de Israel. Era um texto modificado. Havia pelo menos 2.000 modificações no texto. Onde estava escrito, assim será em tal lugar, eles modificaram em inúmeros pontos do Pentateuco. Por isso que hoje pela manhã eu falava, olha, essa história de gente querer mudar a Bíblia, isso não é novo. Isso é desde que o ser humano é ser humano pecador. Isso existe. Naquele tempo também, hoje em dia você encontra uma tal de Bíblia inclusiva, que tira todos os confrontos para com a linha pecaminosa do homossexualismo. E até hoje existe isso, meu irmão, não é novidade. E naquele momento eles achavam que tinham autoridade de falar sobre adoração, repudiando os profetas, repudiando os salmos, os provérbios, os profetas maiores e menores. E ao narrar isso, talvez você foi aí ficando indignado, né? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como é que pode? Mas é exatamente isso que acontece até hoje, quando uma pessoa não pega a Bíblia para ler. Você pergunta à pessoa, você já leu esse livro? Não. Você já leu esse livro? Não. Você já leu também esse? Não. Aliás, irmãos, na minha caminhada, eu já encontrei não poucos crentes antigos que têm na caminhada, infelizmente, pelo menos tinham até aquele momento, para dizer que não leram a Bíblia toda. E se leram, foi uma vez ou outra. A Bíblia é alimento, portanto, se você deixa de comer, você está fraco. Irmãos, eu ainda não encontrei uma pessoa que dissesse que estava mal espiritualmente, que lesse a Bíblia todo dia. Eu não encontrei e eu creio plenamente que não vou encontrar. Por quê? Porque ele pode estar em luta, mas está firme na fé, pela estrutura que a palavra de Deus traz, e ninguém pode arrancar dela essa estrutura. Então, a palavra de Deus nos mostra que essa mulher ouviu, vocês adoram o que não conhecem. E aí nós lemos os textos que comprovam. Textos, por exemplo, olha só, a palavra de Deus vai declarar firmemente aquilo que ela não conhecia, pois só lia o Pentateuco. O Pentateuco modificado. Textos como, por exemplo, de Isaías capítulo 2, versículo 3, que diz, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Dá para colocar aí Isaías capítulo 2, verso 3. Vamos ler juntos.
Isaías capítulo 2, versículo 3, na tela aí para nós. Pastor, está que nem uma bala aí hoje, né? Não dá para acompanhar muito, mas vamos lá. Isaías capítulo 2, verso 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião, repita, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A mulher samaritana não tinha acesso a essa palavra. Por quê? Porque os líderes de Israel, os líderes de Samaria, tiraram essa estrutura. Preste atenção, meu irmão. Se segure aí na sua cadeira. Sabe quantos samaritanos existem hoje? Existe aproximadamente 500 e quebradinho samaritanos hoje em Israel. E não se sabe de nenhuma outra comunidade. Por quê? Um dos motivos nós entendemos. Pense em alguém ano após ano em rota de colisão para com Deus, dizendo: a palavra do Senhor é só essa aqui. Não prosperará, irmãos. Você vai encontrar histórias deles atuais, onde há poucas mulheres em Samaria. E eles, Samaria na linguagem atual, e eles desesperados porque o povo está diminuindo. E no entendimento de que só pode se casar no meio deles, eles estão ruindo. Qual o entendimento? São anos a fio de dureza, indo contra os princípios. Pastor, tudo bem, informação muito legal, o que tem a ver conosco? Tudo a ver. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. É muito sério andar em rota de colisão para com Deus. Eu quero dizer que você vai perder. Você não prosperará. Você é para estar no exército de Deus, ouvindo a voz de Deus e fazendo exatamente o que Ele está dizendo. Se você estiver contrário, não prosperará, sua vida não prosperará. E toda vez que a bênção de Deus vem, ela vem trazendo multiplicação em todas as áreas. Um dos motivos da morte é a desobediência. Deus nunca prosperará os que estão endurecidos. E aqui, meus irmãos, é claro, não tem como não falar disso. Mais uma vez eu quero reforçar. Esqueça essa história de que estamos debaixo da graça e que podemos ficar de qualquer jeito. A graça de Deus é o favor não merecido. Não merecíamos e Deus nos abençoou. Mas tendo sido abençoados, vamos com ousadia, corramos a carreira que nos está proposta. E a carreira proposta em Cristo Jesus é pregar às nações, ganhar as pessoas para Deus com o evangelho da graça, sermos cheios do Espírito Santo, impormos as mãos sobre os enfermos, falarmos com ousadia e autoridade. O nome do Senhor é o único Senhor. Então, imagine uma pessoa que está endurecida. Eu não sei se eu vou hoje para a igreja. Eu não sei se eu vou fazer isso aí. Missões, é domingo, muito bom, não vou vir, eu não quero participar, eu não sei, eu estou pensando. Meu irmão, nós fomos chamados para dar fruto. Eu vos escolhi. Quantos aqui foram escolhidos aí em nome de Jesus? Então mantenha a mão levantada aí agora e receba essa palavra. Se você não estiver nessa linha, vai baixando a mão pedindo misericórdia. Eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto. Se você levantou a mão e não está dando fruto, vá pedindo misericórdia, porque você está declarando algo que é contrário na prática. Você declarou com a sua boca,
mas na prática você não está dando fruto. Meu irmão, pessoas que querem dar fruto têm que ter os olhos firmados no trono. Mas o grande problema é que confundiram igreja com repartição pública. Igreja não é repartição pública. Na repartição pública, a pessoa vai e diz: eu tenho direito de ser atendido. Eu quero dizer para você que você aqui é para se reunir cheio de experiências com Deus que Deus deu a você no decorrer da semana. Você é para entrar por aquela porta abençoado com tudo que Deus ministrou na sua vida, as orações que você fez, sentiu a presença de Deus, as coisas que você viveu, e é claro, a vida cristã não é feita só de bonança. Você pode estar passado na situação mais difícil que você já viveu, mas você está inteiro em Deus. Isso significa que você não veio para ser servido, mas veio para servir a Deus em todo lugar, e a igreja é uma delas. Mas o grande problema é que a igreja se tornou local de recarregar bateria. Eu quero deixar claro que você, por isso, irmãos, que eu fico maravilhado, hoje aqui no começo do culto, vem cá, depois da oração inicial, não estou falando da oração que eu fiz, porque eu não tenho nada para dar para você. Eu não tenho nada. Quem tem tudo para dar é o Senhor. E quando oramos, Ele se manifesta. Nós estamos em um relacionamento com Deus. Quantos aqui foram impactados já no começo do culto? Quantos aqui já foram? Hoje, estou falando de hoje. Impactados já no começo do culto. Irmãos, grande mensagem que Deus ministrou aí. Não é preciso chegar a hora da mensagem para Deus falar com você. Não é preciso chegar o momento do louvor para Deus trazer libertação. É preciso o coração aberto. E pode ser no começo, no meio, no fim do culto. Não importa a hora, você pode estar dentro da barriga do peixe. Deus vai ouvir a sua oração como ouviu a de Jonas. Portanto, eu me lembro, irmãos, marcou a minha vida. Nós estávamos num culto na igreja de Naum, era seminarista. E o pastor fez o apelo. Antes da pregação, vieram 17 pessoas à frente, quebrantadas. Para salvar. Deus não está ligado à ordem do culto, Ele está ligado à sua voz que ecoa nos corações. Isso é para a gente ficar humilde. Pregador, bem, agora... Coitados. Coitado do pregador que pensa assim. Quero dizer para você que Deus é maior do que o pregador. Deus é maior do que qualquer pessoa. Ele é único. Portanto, esteja ligado com o que Deus está movendo. O que é que nós estamos vendo aqui? Deus, na vida da mulher samaritana, estava confrontando as raízes inadequadas que ela tinha recebido. E hoje, nós temos que entender que Deus quer quebrar as raízes das nossas origens. O texto diz que o Senhor, continuando, versículo 23, no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Acompanhe verso 23, capítulo 4. E aí, continuando, diz, adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Veja, o Pai procura os tais que assim o adorem. E aí o verso 24 diz, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero finalizar observando com você que há aqui uma obra especial. Primeiro, no início, quando o texto da palavra segue, logo antes, aliás, o Senhor ouve da mulher samaritana. O versículo diz, verso 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Qual era a visão da mulher samaritana? Ela tinha a visão de que era, os samaritanos diziam que era em Samaria, e os judeus diziam que era em Jerusalém. A visão dela estava em território geográfico.
Aliás, irmãos, isso é um problema até hoje. Outra coisa que não é novidade. Não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja ali é abençoada. Meu irmão, sua visão está errada, território. Quero deixar claro que a casa de Deus é você. Você é a casa de Deus. Aonde você vai, o Senhor está lá com você e Ele mora em você. Portanto, pare de olhar para lugares e comece a olhar para você, que é território de Deus. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Quando o texto mostra, não apagueis o Espírito Santo nas cartas de Paulo, ele está dizendo, não faça de um jeito, não pequeis, aí logo em seguida vem, não apagueis o Espírito Santo. O que é que apaga o Espírito Santo? O pecado. O Espírito de Deus está aí, a casa é você, o Espírito Santo mora aí. E se o pecado existe ainda, esse Espírito está apagado. E o apagado aí é com traços de existência, mas sem nenhuma atitude. Parado, está parado, o Espírito Santo está parado. O Espírito só se move quando há liberdade, quando a pessoa está crucificada com Cristo e ela declara, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo impulsiona baseado na fé em Cristo Jesus. Enquanto o homem quiser liderar a sua vida, não pode haver mover do Senhor. Não pode. E eu não estou limitando a Deus e diminuindo Deus de forma nenhuma. Eu estou falando sobre o novo homem criado em Cristo Jesus. Ele só será visto mediante essa atitude de ser crucificado com Cristo, como Paulo disse em Gálatas 2:20. Com isso, eu preciso aqui observar com você que a mulher samaritana, ela entendia que havia territórios. Quem nunca viu, né, irmãos? A pessoa olha pela TV, não é mais pela TV, né? É pela internet. Ela olha a igreja A, B ou C, ela diz, oh meu Deus, isso aqui é uma igreja. Ela olha o pregador, oh, isso aqui é o pregador. E tem para todos. Esse local será impactado com um novo homem em Cristo Jesus, se você é genuíno adorador. E o grande problema é que muitos estão à procura de verdadeiros adoradores ali e acolá. Já notaram? Bem, eu vou aqui olhar, vamos observar um pregador cheio do poder. Aí a pessoa fica, oh meu Deus, é isso mesmo, eita, aleluia. Mas isso está desconectado de uma vida de arrependimento e dedicação completa. Não é dessa forma, não funciona assim. Senão nós estamos na mesma linha dos que só comiam pães e peixes. Eram abençoados, ouviam a pregação, viam os milagres, mas no dia da crucificação não estavam lá e no dia do derramamento do Espírito não estavam lá. Irmãos, primeira multiplicação dos pães, aproximadamente 10.000 pessoas, 5.000 que a Bíblia registra. Na outra multiplicação, muito mais ainda. Mas onde é que estavam essas pessoas no dia do derramamento do Espírito? Onde elas estavam? Sabe por que elas não estavam lá? Porque elas estavam contentes em comer pães e peixes. Não ache ruim não e fique indignado não, porque muitos de nós estamos na mesma linha. Olha a conta bancária, olha para o guarda-roupa, olha para o carro que tem ou queria ter. Você está na mesma linha dos pães e peixes. Mesma linha. Só muda que na época os pães e peixes já era grande coisa. E a estrutura de pães e peixes do nosso tempo pegou um upgrade, irmão. Celular, só se for fulano de tal, aí a pessoa olha, fulano tem. Aí o outro que está envenenado diz, só deve ser falso. Eu ia passando por uma loja que tem aquelas bolsas de R$3.000 com a pastora, né? Aí a gente olhava para os valores, meu Deus, olha, aquela ali está em promoção. Aí estava lá 3.000 e pouco, 2.800. Aí eu digo, ô Vanessa, a gente andar com uma bolsa dessa aí, o pessoal que não tem alimento vai olhar e vai dizer assim, né? Vai dizer assim, não, só pode ser falsa, né? Por quê? Porque você sabia que tem gente que não consegue crer que o outro está abençoado
não consegue crer. Eu estou falando assim, se você tem e é original, tem sempre alguém ao redor que não vigia e que só consegue ver a falsificação, a pirataria. É o perfume, é o celular, não importa. Você pode ter guardado dinheiro e comprado aquele celular dos sonhos, mas vai ter gente envenenada ao redor. Aliás, irmãos, nós precisamos orar porque o princípio da miséria está solto por aí. A pessoa atribui que ela não consegue e ninguém consegue. Já notou isso? Já notou? Ninguém consegue, então ela não consegue, então ninguém consegue, aí ela só sabe criticar. Não, fulano não tem, mas só deve ter sido, né? Aí você completa o resto. Isso é espírito de miséria. Ô irmãos, graças a Deus, eu quero agradecer porque eu tenho minha casa própria. Aí o outro diz, só pode ter sido assim, porque aí você procura saber com a pessoa, ela não alcançou ainda. Então essa mentalidade, né? A pessoa que está à procura só de pães e peixes, ela não consegue ver a bênção, ela só consegue ver que as pessoas têm, ela não tem, e aí ela vai caminhando nessa vibe aí, fora do esquadro de Deus. Eu quero deixar claro que você pode não ter absolutamente nada que essa terra oferece. Você vai continuar sendo filho de Deus. Mas o que nós temos percebido é que a maioria, ou parte grande, está até hoje à procura de pães e peixes. Que é isso, pastor? Discordo. É, meu irmão? Então me mostre quantas pessoas cheias do Espírito Santo você conhece. Cheias do Espírito, com muitos frutos, que têm ganhado pessoas, que têm orado pelos enfermos, eles têm sido curados. Pessoas que, se agora você chamar para orar por uma pessoa possessa, ela vai lá e expulsa no poder do nome de Jesus. Ela não mede esforços para ser usada por Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Em nome de Jesus, levante a sua mão aí e diga, eu recebo essa palavra sobre a minha vida e eu serei essa pessoa. Vai lá, meu irmão, levanta a sua mão aí pela fé em nome de Jesus. Você será essa pessoa. Eu ouvi essa palavra cedo da parte de Deus, quando Deus começou a ministrar na minha vida. As coisas que Deus falava para mim, eu não via ao meu redor, mas eu entendi que elas iam acontecer a partir da minha vida e comecei a orar e declarar de forma que assim tem sido para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que na sua geração você não tem visto acontecer nada do que você tem ouvido da parte de Deus. Você foi chamado para quebrar essa pedra em nome de Jesus. E você será martelo para quebrar essa pedra aí para a glória de Deus. Então, essa mulher, ela precisava ser liberta do entendimento de que bênção tem lugar geográfico, tem uma localização. E ela precisava entender que o que Jesus estava falando é de uma adoração que acontece dentro do coração. E aí, como eu disse, eu gostaria que você compreendesse o que vai acontecer a partir de então. Abra sua Bíblia, nós estamos encerrando, mas antes, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 27. João capítulo 5, aproveitando aí que já estamos em João. João 5, eu li no começo do culto, mas eu quero ler especificamente o verso 24. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, verso 25, vamos lá? Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Repita aí comigo a parte B desse versículo. E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que
fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, finalmente, abra em Mateus 27. Mateus 27, o versículo 51. Mateus 27, verso 51. Quem encontrou, diga amém. Aliás, vamos ver na projeção, é mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou. Jesus, só um instante, irmãos. Jesus acaba de morrer na cruz, e aí vem o texto. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Repita, e abriram-se os sepulcros. Mais uma vez, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entenda, em um texto, o texto de João, Jesus declara o que iria acontecer. Nós estamos caminhando agora para entender a adoração em espírito. O espírito ali é o espírito do homem. Esse espírito não adora a Deus porque está morto em seus pecados. Entenda, o homem em pecado não pode adorar a Deus, Deus não recebe a adoração porque ele está morto. Se nós tivéssemos aqui agora um corpo, ele não tinha atitude nenhuma para com os vivos. É dessa forma que o homem em pecado é. E o Espírito de Deus vem sobre ele, para que ele creia, e ao crer, é como uma ressurreição. E na morte de Jesus aconteceu uma amostra dessa ressurreição. Você deve perguntar assim, pastor, mas como assim ressuscitaram alguns santos? O texto diz, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a tradução Nova Almeida atualizada, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que é isso? Aqui nós contemplamos uma amostra do que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a ressurreição dos santos. E agora é uma amostra porque quando rasgou-se o véu do templo e Jesus consumou a obra salvífica, Deus ressuscitou aqueles que estavam em santidade e haviam morrido. E aqui é uma pequena amostra dessa salvação. E quando Jesus proferiu a palavra que nós lemos em João 5, ele estava falando sobre aquilo que aconteceria para todas as nações. Todos os mortos, todos eles agora estavam com a vida determinada, o antes e depois. E aqui há uma amostra disso, que a obra de salvação, aquele que tem poder sobre os mortos, ele ressuscita os mortos. Jesus morreu, os santos ressuscitaram. Uma pequena amostra das suas palavras que são de plena autoridade. O que eu quero dizer com isso? E aí, é claro, só lendo o texto de Romanos. E aí eu encerro genuinamente, irmãos. Não, eu já sabia que terminaria esse horário, eu já sabia, mas vamos lá. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Pois não recebestes, Romanos 8, 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Repita, vamos ler juntos aqui na tela, vamos lá, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Entenda, fica lá no 16, só o 16. 16, filho. Diz assim, o mesmo Espírito, maiúsculo, o Espírito Santo, testifica. Eu gosto da tradução que diz, comunica com o nosso espírito. E ali testifica, dá testemunho, fala ao nosso espírito. Que somos, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, meu irmão, um dia uma senhora, no colégio que eu pregava, na hora do recreio, ela na biblioteca, era banco do livro, chamava na época, ela disse assim para mim, todo recreio antes eu saía, 10 minutinhos antes já estava combinado com o professor, que ele permitia sair, e montava o equipamento de som ali, para quando terminasse os 15 minutos de recreio, seria um culto. Aí, todo dia eu ia pegar, quando terminava, eu ia deixar também. E um dia ela perguntou assim, eu digo, olha, eu queria muito que você me esclarecesse, vocês crentes, eu já li a Bíblia 2 vezes, mas vocês crentes falam como se tivesse visto ele ali na esquina. Vocês acabaram de falar com ele, vocês falam com a convicção. E aí eu fui explicar para ela e terminei evangelizando aquela senhora. E eu fui explicar para ela que isso só é possível porque a presença do Espírito Santo, que entrou no dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele comunica com o meu espírito que eu sou filho dEle. Isso é um estado de espírito, irmãos. Eu me encontro em total convicção de que sou filho, porque eu tenho em mim o Espírito Santo do Senhor, que me dá a comunicação do céu que eu sou filho de Deus. Portanto, pode se reunir todo o inferno dizendo, vou matar, vou destruir, que isso não alcança o meu espírito, porque o meu espírito está preenchido com o Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa ressurreição. Nós ressuscitamos no novo nascimento. No novo nascimento, nós saímos da morte para a vida. E isso nos dá a capacidade de adorarmos a Deus em espírito. Nós poderíamos declarar também que adorar a Deus em espírito significa que o meu espírito adora a Deus. E ele só pode adorar a Deus se estiver conectado com Deus. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava dizendo, está consumado o plano da ressurreição, da nova vida dos homens. Todo homem perdido agora pode ser achado. Todo aquele que está desolado, em trevas, pode ser transportado para a verdadeira luz. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que está aí, prestando atenção no relógio, você está morto espiritualmente. Porque eu estou aqui ministrando uma palavra de ressurreição sobre a sua vida. E você não consegue ouvir essa palavra, só Deus pode fazer você ouvi-la. Os seus ouvidos estão ouvindo, seu coração está distante. E a minha orientação para você, peça a Deus misericórdia, que Ele venha com seu poder e você entenda a fé em Cristo Jesus. Pastor, entender como assim o senhor explicou tão claramente? Meu irmão, eu estou falando de uma obra que acontece aqui dentro. Sem essa obra não há cristianismo. Eu estou falando de ser impactado com essa comunicação. O Espírito Santo traz a convicção clara de que você é filho de Deus. E se você é filho, você sabe a sua herança. Eu quero, nessa noite, orar por você. Porque, meu irmão,
Nós precisamos de um exército que esteja em plena convicção da obra. É verdade, há um grupo de filhos que anda distante do pai como o filho pródigo. Portanto, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de suas mazelas, largue todas elas, pare de pensar nos seus projetos pessoais e pergunte para Deus qual é o projeto dele para você. Não tenha medo do que Deus vai lhe dizer. Talvez Ele vai dizer que você não vai ficar mais aqui, que você vai para outro lugar, mas você deve dizer amém para isso em nome de Jesus. E eu estou dizendo com autoridade porque eu estou a mais de 3.000 quilômetros da minha origem, e eu ouvi essa voz falando comigo, a voz de Deus, e eu digo a você, eu faria tudo de novo. A alegria de viver só existe na presença de Deus. Só existe quando você põe a sua cabeça no travesseiro e você pode dizer, Senhor, Deus está aqui comigo. E Ele tem falado ao meu coração e eu tenho me submetido. Somente essa paz pode trazer alegria para o seu coração. Feche os seus olhos. Sentado mesmo como você está. Se o Senhor Deus falou com você, se Ele falou ao seu coração e Ele está requerendo de você uma posição, fique de pé onde você está aí. Só os que ouviram a voz de Deus, fique de pé onde você está. Você ouviu o Senhor ministrar o seu coração e você vai, a partir de hoje, andar da forma de Deus. Fique de pé, só os que ouviram a voz. Só os que sentiram o chamado. Deus está me chamando para um concerto. Deus está me chamando para um concerto, para uma atitude na minha vida. Eu vou largar o pecado, vou largar a dureza, vou largar tudo que eu estava fazendo, que eu não devo continuar. Fique de pé. Se você está aqui hoje e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Há alguém? Deus abençoe. Há mais alguém que quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Se você está aqui hoje e quer reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Há alguém que quer reconciliar ou aceitar Cristo? Levante bem alto para que eu possa ver. Em nome de Jesus. Alguém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, toda a igreja de pé. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar.